Vão participar desse bate-papo o Flávio Pripas, que é sócio da Fashion Me, evolução da Buy MK, é isso, Flávio? Antes de ser empreendedor, foi diretor de tecnologia do banco JP Morgan, head de desenvolvimento do Credit Suisse Redding Grifo, e também vai participar desse bate-papo o Léo Xavier, pioneiro no mercado de mobile marketing no país, CEO fundador do Grupo Ponto Mob, grupo especializado em mobile marketing fundado em 2007, que conta com 6 empresas, 160 funcionários e 105 escritórios no Brasil e no Reino Unido. Isso aí. Você é bom. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, HSM. É sempre... Eu costumo dizer para as pessoas, os caras, quando eu recebo um convite para qualquer coisa que esteja envolvida com empreendedorismo, primeiro eu dou o sim, depois eu vejo o que é, né? Às vezes eu entro em umas roubadas que, na verdade, não era empreendedorismo mesmo, mas, enfim. Mas hoje, certamente, não é uma roubada. O que nós vamos fazer hoje? Eu vou tentar moderar esse bate-papo aqui, que eu trouxe 2 cases que eu admiro pessoalmente, tanto as pessoas quanto as empresas, que eu acho que são interessantes, que são exemplos jovens e recentes desse Brasil que dá certo, que é o mundo dos negócios digitais, dos negócios de mobile, etc. E a ideia é conversar um pouquinho com eles, eu vou abrir umas perguntas, tentar transformar isso aqui um pouco num bate-papo, ver se a gente consegue entregar para vocês algum tipo de conhecimento do que é esse Brasil que dá certo, para que vocês possam aplicar nos seus próprios negócios ou na empresa que vocês trabalham. Então, vou começar com o Flávio. Flávio, conta um pouquinho o que é a Buy MK, conta essa lenda urbana que dizem que era um negócio criado pela tua mulher e pela mulher do teu sócio. Não é lenda, não. Não é lenda urbana, é fato. É fato. E conta um pouquinho também o momento que está a Buy MK, a Fashion Me, etc. Bom, boa tarde a todo mundo. Só me apresentar, meu nome é Flávio Pripas, eu sou fundador do Buy MK e agora a gente está mudando para a Fashion Me. E então, estamos falando de empreendedorismo, contar um pouquinho de história. Eu venho de uma empresa que era uma empresa brasileira que era bem pequena, começou com 3 pessoas, de repente estava com 100 pessoas, foi comprada por uma empresa americana, que foi comprada por um banco, acabei sendo convidado para ser diretor de tecnologia nesse banco, e um belo dia estava... Executivo lá. Executivo. Era responsável por tecnologia no banco aqui no Brasil. E mudei para um outro banco, na realidade, onde eu conheci meu atual sócio. A questão é que as esposas, elas ficaram amigas, elas queriam abrir uma loja de roupa. E fazia muito tempo que eu e meu sócio, o Renato, nós não colocávamos a mão na massa. E nerd que é nerd, geek que é geek, gosta de colocar a mão na massa. Fazia muito tempo que a gente só gerenciava a tecnologia. As esposas se conheceram, queriam abrir uma loja de roupa. Nós falamos, vamos fazer um negócio na internet, custa muito mais barato do que abrir uma loja de roupa no mundo real. E é mais divertido para vocês, né? Para a gente pode brincar, pode testar desenvolvimento, faz muito tempo que não coloca a mão na massa. Para vocês vão ter com o que se ocupar e não vão encher nosso saco que vocês querem abrir uma loja de roupa. Essa aqui foi a verdade. 2 engenheiros fazendo negócio, nós não somos muito criativos para nome. Então, começou com Buy MK, porque minha esposa chama Marcela e a esposa do Renato chama Karen. Buy MK, ok, vamos colocar o site no ar. 2 caras que trabalharam em banco de tecnologia, que não queriam gastar muito para fazer isso, era só uma brincadeira no começo, nós fizemos um site onde a gente não precisava gastar para gerar conteúdo. Isso em agosto de 2008. Final de 2008, todo mundo começou a falar de rede social, conteúdo gerado pelo usuário. Percebemos que havíamos criado uma rede social vertical de moda, conteúdo gerado pelo usuário. Chegou abril de 2009, nós tivemos que tomar uma decisão. Ou a gente fechava o site, porque começou a ficar muito grande, com o grande investimento que nós fazíamos na época de R$30 por mês, o site estava crescendo até chegar a ter 10 mil visitas por dia, 15 mil visitas por dia, 20 mil visitas por dia, ou a gente desligava, porque não dava mais para cuidar de final de semana à noite, ou se dedicava para o projeto para ver até onde podia chegar, sem conhecer absolutamente nada, desde o mundo de moda até o mundo da internet, muito como funciona essa dinâmica. Conhecia do lado corporativo, mas não do lado de estar enfiado nisso totalmente. Tomamos a decisão, em abril de 2009, de se dedicar para o projeto, e já fazem 2 anos e meio que nós estamos nisso agora. Falando do Fashion Me, depois eu posso explicar um pouquinho mais.
By Mikaela, ele tem uma história bonita, mas o nome não significa muita coisa, para ser sincero. E a gente pegou tudo isso que nós aprendemos nos últimos 2 anos e meio, estamos colocando no Fashion Me, onde nós percebemos que nós temos uma oportunidade de, assim como o LinkedIn, ele é uma rede social vertical para profissionais, o Fashion Me, nós vamos trabalhar para que ele seja a rede social vertical de moda no mundo. E é com isso que nós estamos trabalhando nesse momento agora, só como introdução. Então, a tua chefe hoje é a Marcela. É interessante que quando o site começou, eu e meu sócio, hoje o Renato, com as esposas fazendo a moderação da comunidade. Imagina um lugar que você tem a qualquer hora do dia 50 mil mulheres conversando, não é um lugar muito fácil de se lidar. Mas a partir do momento que a gente resolveu transformar numa empresa de verdade, a gente falou, olha, acho que não dá para vocês ficarem no dia a dia, deixa a gente tocar, vocês vão procurar outra coisa para fazer, porque senão ia dar confusão. Agora estão trabalhando num banco. Estão trabalhando em outra coisa. Em outra coisa. É mesmo? Coisa, Vocês demitiram as mulheres? Demitimos as mulheres, mas tudo bem. Precisamos Vale a homenagem. Precisamos falar mais sobre isso. Mas vale a homenagem, vale a homenagem. Teve um cara que construiu o Taj Mahal para a esposa, a gente construiu um site. Então vale a Construiu um homenagem. site e vai sustentar a família, né? Esperamos que sim. Léo, conta um pouquinho da tua história pra gente. Acho que um pouco diferente do Flávio, eu sempre empreendi, né? Desde que eu saí da faculdade, nem sempre com sucesso, é verdade. A primeira empresa que eu tive eu quebrei em 1 ano. Aí fui trabalhar, uma experiência rápida que eu tive ali de 1 ano e meio, 2, no Submarino, que também não era um ambiente corporativo ainda, né? Na verdade, era um startupzão com muito dinheiro e com muita loucura, aquela época de bolha, de internet. Mas depois fui ter mais uma empresa que também quebrou, aí fui ter uma outra terceira empresa que não é que quebrou, mas assim que eu saí quebrou também, aí, pelo menos a culpa não foi minha, menos mal. E agora eu estou com a Ponto Mob há 4 anos, essa ainda não quebrou, né? Vamos ver, bate na madeira aí. Mas o risco sempre existe. São quantas? 3? 2? Foram 2 quebraram, uma que assim que eu saí quebrou e a quarta agora, né? Então 3, 2,5 vai. Mas a Ponto Mob especificamente é uma empresa que faz marketing, publicidade, ações voltadas para negócio, utilizando uma coisa que todo mundo tem aí, que é o celular. Né? Celular, smartphone, obviamente agora também as outras telas conectadas, como os iPads, os tablets de uma maneira geral, também TVs conectadas e tudo mais. Mas foi uma startup que a gente começou em 2007, no meio de 2007, mais ou menos. Eu e mais 3 sócios, com um angel investors, pode assim dizer. Era uma spin-off? Na verdade, eu tinha uma empresa anterior que era no mundo de mobile, eu saí dessa empresa, tinha outro sócio ali, para ter a Ponto Mob específica em marketing, mobile e não outras tantas coisas que pode fazer no universo você mobile. viu uma oportunidade diferente? É isso, é porque, na verdade, eu acreditava que ter uma empresa super focadinha em utilizar celulares, dispositivos móveis como ferramenta de comunicação, marketing e negócios, poderia fazer sentido algum dia. Ainda não está fazendo tanto sentido, mas um dia fará. Porque, na época, a gente tinha, sei lá, 90, 100 milhões de celulares, hoje são 227 milhões de celulares no Brasil, são milhões de pessoas acessando a internet no celular, planos 3G, iPads e por aí vai. Mas a gente enxergava que, em algum momento, a internet e o mobile se misturariam de uma maneira muito profunda, né, e o mundo dos tablets mostra muito isso, e que a gente entendia que, assim, em algum momento, passaria a ser, né, mandatório ter uma estratégia pensada para dispositivos móveis, para as marcas, empresas em dispositivos móveis. Esse foi o nosso foco lá atrás. Não é? Então, a gente começou lá os 3 sócios com uma graninha nossa. A gente teve aí uma boa dose de sorte, porque já em 2007 para 2008, vários grupos de comunicação e publicidade já tinham interesse, já entendiam que o mobile seria algo grande em algum momento. Então, a gente conseguiu um investidor com 8 ou 10 meses de operação, a gente oficializou com 1 ano de operação, o Grupo RBS, que é um grupo grande de mídia, não é? Globo do Sul do país, tem lá Zero Hora, tem uma série de propriedades de mídia, é o 3º maior grupo de mídia aí do mercado brasileiro. E, então, fazia muito sentido para a RBS também investir no negócio para complementar essa oferta aí 360 de veículos e tudo mais. Então, isso em 2008 a gente conseguiu, a gente associou a RBS, e de lá para cá a gente vem construindo o nosso negócio, muito baseado em trazer boas pessoas, boas cabeças, até às vezes, quando precisa trazer as boas cabeças, a gente traz a empresa do cara inteira para dentro, até porque, como é um mercado novo, um mercado de informação, em geral, as boas cabeças já estão empreendendo. Então, a gente acaba virando um grande concentrador de empreendedores desse mundo mobile. Não é? Então,
quando se fala que tem 6 empresas, na verdade, são 6 iniciativas de bons empreendedores que a gente teve a felicidade de trazer para dentro da Ponto Mob. Hoje a gente está, assim, só fechando a Ponto Mob especificamente, a gente está com escritórios em Curitiba, São Paulo, Rio, Recife, uma base boa lá em Recife, no Porto Digital, e também um acordo operacional muito bacana em Londres, já operando no mercado europeu. Vamos ficar ainda um pouquinho nos cases de vocês. Eu queria pedir duas colocações. Assim, uma coisa que vocês diriam que vocês fizeram direito, que vocês acham que é um aprendizado, ainda no business de vocês. E alguma coisa que vocês fariam diferente, que vocês acham que foi uma bobagem, que vocês poderiam ter pensado de um jeito diferente ou agido de um jeito diferente, como uma autocrítica. Pelo menos o case do Fashion Me, antigo BMK, ainda não é um case que ele está consolidado. A gente está se reformulando toda hora. Mas uma coisa que realmente, na minha opinião, nós fizemos certo e continuamos fazendo é teste de possibilidades. Nós estamos atuando no mercado que ele é muito novo, não tem um modelo de negócio muito provado, não tem ainda uma receita de bolo, vai por esse caminho que o negócio vai dar certo. Então, a primeira preocupação que nós tivemos quando nós começamos o BMK foi, vamos tentar, de alguma forma, não precisar ficar colocando dinheiro do bolso toda hora, então vamos buscar alguém para pagar a conta. Então, a gente começou, não fechamos com o investidor, aliás, não fechamos com o investidor até hoje. Nós começamos a vender produtos para alguns clientes para, no mínimo, pagar a conta, a gente não ter que se preocupar em chegar até o mês seguinte, que é uma das grandes dores de cabeça de muitos empreendedores aqui no Brasil, para que a gente pudesse ficar focado e testar todas as possibilidades que se abriam na nossa frente. E aquela possibilidade que pudesse, de alguma forma, dar certo, a gente continuava, aquela que não podia dar certo, a gente simplesmente jogava fora. Mas o que vocês vendiam era uma coisa um pouquinho paralela, não era exatamente o core da empresa, é isso? Eu não sei te responder se é o core até hoje, na realidade, mas a gente vendia o que o cliente queria pagar para poder sustentar a empresa. Tá. É um pouquinho aquela questão de se vira para poder se sustentar. Bem de empreendedor brasileiro mesmo. E uma coisa que talvez a gente fez errado foi o que a gente vendia, até para dar um exemplo, são soluções de publicidade. E nem eu, nem o Renato, nós viemos desse mercado. E esse mercado, você precisa de uma vivência toda especial para poder falar a língua desse mercado. Nem eu, nem o Renato temos o DNA desse mercado. A gente não consegue falar direito ou se portar do jeito que esse mercado ele exige. Nós viemos de outro. Se for para sentar numa mesa de bar, falar sobre investimento em ações, eu tenho assunto para horas e horas e horas. Mercado publicitário, não. Então, uma das coisas que nós erramos, talvez, nesses 2 anos, foi não pegar uma pessoa que conhecesse esse mercado a fundo, que eu tenho certeza que a gente deixou muito dinheiro na mesa, de não ter uma pessoa que saiba falar a mesma língua, e talvez hoje a empresa pudesse estar alavancada no outro nível. Não sei a resposta. Mas fazendo uma pré-análise desses últimos 2 anos e meio, é uma coisa que me chama a atenção. Buscar competências que faltam. Por outro lado, agora a gente já está indo para um caminho talvez até maior, que essa competência não seria tão importante. Então, são respostas que não dá mais para saber. Não dá mais para saber, difíceis. Léo, um ponto que você acha que você acertou e um ponto que você faria diferente. Podem ser 2 e 2. Pode ser quanto você quiser. Porque eu pensei em um, mas tem um que é tão forte quanto. Na verdade, a gente errou e acertou, na minha opinião, nas mesmas linhas, né? Uma em relação a sócio e uma em relação a investidor. Vou começar errando, depois falo que acertou, né? É o alto astral. Mas a gente errou, pensando na questão de sócios, porque a gente teve um afã muito grande, como a gente entendia, ou acreditava, pelo menos, que era importante ter as boas cabeças conosco. A gente acabou se precipitando e fazendo algumas associações não muito bacanas, que não funcionaram. Na verdade, acho que faltou mais critério para definir se, de fato, aquele cara deveria ser nosso sócio ou não, se a gente queria ter aquele cara como sociedade, se a visão de negócio que a gente compartilhava era rigorosamente a mesma, ou pelo menos mais próxima possível. E a gente acabou, então, fazendo algumas associações, associação mesmo, ser sócio, comprar a empresa, investir em empresa, de pessoas que a gente foi ver depois de alguns poucos meses, que tinham uma visão completamente diferente da nossa, que queriam levar o negócio por um lado que não era o que a gente acreditava e que tinham uma pegada de gestão de negócio também muito diferente. Então, isso a gente errou bastante e isso custou caro, né? Custou caro mesmo. Mas é do jogo. Mas eu também acho que a gente acertou exatamente na escolha dos sócios, né? Principalmente no core central dos sócios iniciais,
onde eu, quando convidei as pessoas para serem minhas sócias lá em 2007, eu fui entender as deficiências que eu tinha também, então também não conhecia nada do mercado publicitário. Ele trouxe o Percop, que voa no mercado publicitário, voava já há anos e tem um relacionamento super bacana com agências e tudo mais. E o Johnny, que vinha da DM9, então também tinha um tráfego muito bacana, era um moleque super inovador. E a Flavinha, que tinha começado a trabalhar comigo 5 anos antes, então, para ela, eu olhava para ela, ela já sabia o que era para fazer. Então, buscar essa complementariedade de sócios e essa cumplicidade também, acho que foi onde, sem dúvida nenhuma, a gente mais acertou. Eu mais acertei, pelo menos, aí falando a minha visão. Em relação ao investidor, que é sempre uma questão também importante para o empreendedor, para o startup e tudo mais, onde a gente errou, onde a gente acertou. Né? O investidor é um só, né? Então a gente errou e acertou com o mesmo investidor. A gente errou quando a gente acreditou que o investidor estratégico, que a princípio se posiciona como investidor estratégico por uma questão de sinergia de negócio, não necessariamente tem aquela grande sinergia de negócio como você imagina, até porque o investidor tem que tocar o negócio dele, a gente tem que tocar o nosso negócio. E havia, então, uma expectativa inicial, e alimentada pelos dois lados, mas isso foi um grande erro, de que haveria uma sinergia maior do que de fato teve. E aí a gente teve que, aí para acertar, né, onde a gente acertou foi ter escolhido já o investidor, mesmo com um ano só de operação, e não precisando necessariamente do investidor, mas a gente acreditava que era importante acelerar o negócio. Já que não havia competidores, ainda há poucos competidores hoje nossos, o que a gente queria era ter um aporte bacana para ter a tranquilidade de virar um mês a mês, sem precisar fazer o que a gente não acreditava que era importante para o negócio. Então, e aí, não sei quem empreende aqui ou quem pretende empreender, não tem nada mais tenso do que a semana do dia 30, porque é a semana que você sabe que na próxima você tem que rodar a folha de pagamento. É um momento de enorme tensão para quem empreende. Como eu tive 3 que quebraram, é um momento de especial tensão. Dezembro também é uma delícia, né? Dezembro é uma delícia. Com 13º, delícia. vocês recebem 13º, você fala assim, beleza. E aí você promete que para o próximo ano você vai começar a separar no caixa, né? 10%, tal. Você nunca faz. É um momento de muita emoção. Então, assim, é só de ter essa grande tranquilidade de ter no caixa o dinheiro para pagar, para virar a folha, e você poder se focar de verdade no que você acredita para o seu negócio. Isso foi onde a gente acertou para ter um sócio. E aí a RBS é um sócio maravilhoso, quer dizer, a gente foi descobrindo isso ao longo do tempo. Não um sócio que contribui diretamente para o negócio, ir lá e vender projeto e tal, que era uma expectativa inicial que a gente acabou errando de lado a lado, mas, ao mesmo tempo, é um sócio que é super flexível, acredita pra caramba na gente, dá todo o poder de gestão e decisão para o nosso lado, de fato, contribui estrategicamente, dá um puta endosso para a gente no mercado publicitário. Então, o que a gente teve que fazer, e durante as primeiras brigas, e sempre há brigas, né? Você vai ter também quando tiver investidor, fica tranquilo. Sempre há os momentos de maior fricção entre a investida e o empresa investida e o investidor. Eu lembro do Smith, até da RBS, falar num determinado momento que, cara, a gente acabou fazendo o negócio pelo motivo errado, mas cabe a gente descobrir os motivos certos. Que o negócio que a gente fez é certo, é fato. A gente só tem que descobrir os motivos certos. Aí foi o exercício que a gente teve ao longo dos últimos 2 anos. Dos dois lados. Dos dois lados. Tinham motivações que não eram as que, na verdade, no fundo... Eles não ficaram felizes, 100% felizes com a gente, assim como a gente não, mas eu diria que hoje a gente está... Hoje é a nossa lua de mel. Hoje a gente nunca teve tão bem, 3 anos depois de sociedade. Mas por isso, porque a gente também entendeu que a gente errou e foi buscar os motivos certos para justificar a associação. E hoje, falo de boca cheia que acertei big time em ter a RBS como nossa sócia, nossa investidora. Legal. Quem aqui, vamos fazer uma pesquisinha, quem aqui é empreendedor? Quem já tem sua empresa? Quem já quebrou a empresa? Quem já quebrou aí? Quem já quebrou? Quebrou ali. Boa, gostei. Boa. Tá bom também. É horrível, né? Sofre um pouco, dói. É legal falar assim, depois, na hora... depois da risada. Tem nada de divertido, né? E quem quer empreender? Não? Tem um ali. Quem não tem a menor ideia do que está fazendo aqui? Vocês têm certeza? Sempre tem essa pergunta, né? Bom, então vamos pular agora. Deixa eu só fazer uma outra pergunta. Daqueles que são empreendedores ou daqueles que querem empreender, quem sabe exatamente qual que é o produto ou serviço que vai colocar no mercado? Sabe exatamente como vai funcionar a distribuição, como vai funcionar marketing, estratégia, assim por diante? Bacana. Os outros não. Porque, por exemplo, eu estava nessa situação, e eu estava nessa situação até muito recente agora. Quem soube era a Marcela, não era você, certo? A Marcela deu pontapé inicial, mas Quem está bem casado com uma potencial empreendedora, né?
Um dos motivos que a gente não fechou com o investidor é que eu respondi até alguns meses atrás, se qualquer um me perguntasse, o que é seu negócio? Não sei o que é meu negócio. Ele está se reinventando todo dia. É um site muito legal, mais de 1 milhão de pessoas passam lá todos os meses, as pessoas passam horas por dia, mas eu ainda não sei o que ele é. E a gente teve uma ideia e começou a fechar o que ele é nos últimos meses agora. Demorou 2 anos e meio, que é um processo impressionante. Tanto que a gente está seguindo e daí eu acho que é legal comentar isso, uma escola de empreendedorismo diferente. Porque existe uma escola de empreendedorismo tradicional, que todo mundo que estuda administração vê isso. Você faz um plano de negócio, você vê quanto que você vai investir, você vê quanto que você vai ganhar e vê se aquilo vai dar certo. A gente foi por um caminho totalmente diferente, que só depois nós descobrimos que esse caminho tinha nome, que chama Effectuation. Não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente vocês já. Alguém aqui já ouviu falar o que significa isso? Nós seguimos um caminho... Que seria eu não sei em português como que é. Mas em inglês cunharam esse termo que é Effectuation, mas que ele se baseia em 4 pilares, que são... Nós não sabíamos, mas nós seguimos os 4 pilares à risca. Que é o primeiro, o futuro é imprevisível. Quando você está fazendo um negócio que não tem um modelo de negócio muito formatado, ou não tem muito em quem você se espelhar, o futuro é imprevisível. Como o futuro é imprevisível, você vai testar as possibilidades, que é o segundo pilar. Como o futuro é imprevisível, você vai testar possibilidades, você não vai gastar muito dinheiro para crescer sua empresa. Então, tenta crescer através de parcerias, que é o terceiro pilar. E o quarto pilar fala sobre qual que é o fundo do poço. Se tudo der errado, qual que é o fundo do poço? Se tudo der errado, se eu for falir a empresa, o que vai acontecer? Qual que é o tamanho do buraco? Quanto que eu vou gastar? Que emprego que eu vou procurar? E isso dá uma liberdade enorme, porque a partir do momento que você sabe qual que é o fundo do poço, você se dá a liberdade de testar qualquer possibilidade para o futuro. Por quê? Porque você não tem amarra. Então é exatamente como a gente seguiu, como está seguindo até agora, e espero que a gente siga por muito tempo. Mas você fez uma coisa que você misturou, uma coisa que me parece muito inteligente, um pedacinho do teu negócio, você sabe muito bem qual que ele é, que é a tal da publicidade, certo? Ele não é o teu futuro, mas você achou isso rápido para ajudar a financiar essa brincadeira, porque senão talvez não desse, né? Senão talvez não desse, senão talvez eu tinha parado, não tinha continuado até 2 anos e meio, eu tinha parado depois de 6 meses. Exatamente. Então, mas isso é um jeitinho brasileiro de você empreender. Em outros mercados, você tem uma ideia, você consegue, às vezes, grana que vai bancar para bancar a sua ideia, para ver se aquela ideia vai dar certo ou vai dar errado. Aqui no Brasil, essa é uma característica do nosso mercado, você vai empreender, eu acho que foi no caso do Léo também, foi no nosso caso, a gente tirou dinheiro do bolso para ver se a ideia tinha sentido ou se não tinha sentido. E a gente limitou desde o primeiro dia, eu vou tirar tanto do bolso. Se chegar uma época, não deu certo, eu vou parar, vou procurar um outro caminho, que é um empreendimento por oportunidade, mas a gente teve que tomar essa decisão. A gente fez 2 limites também, foi bem interessante. Esse limite de quanto a gente tirar do bolso e outros 2 limites. O limite de quanto tempo a gente ia ficar sem receber grana e qual ia ser a nossa nota de corte se a gente continuava com o negócio ou não. A gente tinha combinado que se o negócio ficasse faturando X mil reais, que não era pouco, tá? Mas X mil reais por mês, depois de 2 anos de operação, a gente pararia também. Fez esse corte mínimo de decência ou de satisfação com o negócio. Que é a essência do Effectuation. Você limitou o fundo do poço. E também botou um mínimo que te satisfaz, né? Para o cara, porque tem empreendedor que se afunda ali, né? A vida inteira e toca, e vai afundando. Bom, daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para vocês. Eu queria fazer uma extrapolada para o macro agora, tá? A gente saiu do caso de vocês particular, da experiência de vocês. Eu queria fazer para o macro. Então, o Flávio está viajando muito para o Silicon Valley, enfim, ele tem umas novidades que ele não vai poder anunciar aqui hoje, né? Mas elas serão boas em breve, vocês saberão dela. Mas, independente disso, eu queria que vocês fizessem um exercício de olhar um pouquinho também os mesmos dois pontos, um positivo e um negativo, negativo, eu digo, para se rever, do empreendedor brasileiro. Aí não mais vocês, mas nós como categoria. O que nós fazemos bacana e o que nós precisamos olhar para o nosso umbigo e dar uma melhorada. Ponto positivo do empreendedor brasileiro, o brasileiro ele é extremamente criativo e ele se vira. Aquele cara que tira a bunda do lugar para fazer alguma coisa acontecer, ele vai atrás e tenta fazer o negócio acontecer. Então, a gente está nesse círculo de empreendedorismo já vai fazer 3 anos agora,
E dá para perceber que tem cada vez mais gente querendo colocar sua marca no mercado, colocar sua marca no mundo, o que quer que seja. Esse eu acho um ponto extremamente positivo. Pontos negativos, comparando até com os empreendedores de outro lugar, o empreendedor brasileiro ele não está acostumado a fazer uma das características que eu acho uma das mais importantes do Vale do Silício, que é compartilhar para crescer. Como o Bob disse, a gente está viajando muito. A gente tomou uma decisão a cada 6 meses, a gente viaja, e a gente usa essa viagem para abrir a cabeça, fazer a nossa reunião estratégica, porque no dia a dia não dá para fazer, tem que fazer isso em outro lugar. Espero que vocês levem as mulheres, porque também não é justo, né? Às vezes a gente leva, às vezes não. Mas é impressionante como lá fora, e daí usando o exemplo do Vale do Silício, o pessoal, em qualquer ocasião, por exemplo, numa sala como essa, acabando a palestra, um vai virar para o lado, para quem está sentado do lado e falar: o que você faz? Qual que é seu negócio? Como que a gente pode fazer alguma coisa junto? E isso não acontece no ambiente brasileiro. O brasileiro ainda tem a consciência que, se eu falar a minha ideia para o cara que está sentado do lado, o cara vai roubar a minha ideia e vai fazer antes do que eu. E que é a maior besteira do mundo, porque a ideia não vale absolutamente nada, o que vale é a execução. Então, esse é uma das maiores características que eu acho como ponto negativo do brasileiro, que ele não está acostumado a compartilhar de forma honesta aquilo que ele está fazendo, e em qualquer lugar pode ter oportunidade. O cara que está sentado na terceira fila aqui pode ser um grande negócio para a minha empresa. Por que eu não vou lá falar com ele depois? Então, é minha opinião. Na quarta fila? Na quarta fila. O Léo é o único cara que, como é a maior empresa de mobile do Brasil, é o único cara que pode trazer 2 celulares e pode atender, né? Porque... Desculpa, eu esqueci de ele é desligar. basicamente mobile. Só antes de passar a palavra, Léo, eu acho que tem uma coisa importante aí dessa coisa do compartilhar, né? E do compartilhar honestamente, né? Que às vezes você tem fase, todo mundo tem fases difíceis, né? E você encontra um cara, como você tá? Fantástico. Como você tá? Porra, esse ano tá bombando. Aí você volta para casa deprimidésimo, né? Você fala, faltou um pouco de honestidade dos caras, dizer, não, tá fora, tem isso, aquilo, não sei o quê. Né? Todo mundo tá fantástico, você fala assim, sou eu que estou com problema. Porra, aí o que eu faço? Às vezes eu marco uns cafés com empreendedores, né? Só 2 pessoas ou 3, porque aí dá para ter essa sinceridade, porque senão às vezes fica esse negócio do brasileiro, tudo tá incrível, né? Então eu acho que esse é um ponto. Léo. Eu acho que do que eu tenho visto, assim, acho um ponto positivo, pelo menos do meu campo aí de proximidade e tudo mais, eu acho que a resiliência, acho que é um negócio muito bacana, assim, eu vejo muita molecada nova, assim, com puta gás e dando pancada, porque não é fácil mesmo, né, assim, é um pouquinho duro, principalmente num país sem a cultura de educação formal de empreendedorismo, sem a cultura de investimento nos estágios mais iniciais de negócio, de investimento. Em geral é isso, né? Você tem que pegar o dinheiro do teu bolso e correr atrás. Então, eu tenho visto muita molecada fazendo isso mesmo. E quando a gente vai para o mundo mais digital, há uma permissão maior para essa tomada de risco, porque, no final das contas, é uma boa ideia, um bom produto e um tanto de bits e bytes escovados para o negócio acontecer. Como ponto negativo, é um cuidado só que eu sempre que posso falar, eu falo que isso que jamais a meninada também precisa ter, é que, de uma maneira geral, existe uma, na minha visão, pelo menos, tá, uma grande glamorização do empreendedor. Eu acho que, às vezes, se pensa que o empreendedor é um ser iluminado e abençoado por Deus. Você é o cara agressivo, você é o cara que largou tudo e se atirou no abismo sem saber o que tinha lá embaixo. Olha, você é demais, empreendedor, você é maravilhoso. Adoro os empreendedores. E você, o executivo que está no seu trabalho, você é um grande do bunda mole, que você não toma risco nenhum, você fica aí com o seu saláriozinho, tomando decisão a partir do seu olerite, tal. Eu acho isso a maior bobagem que existe, mas a maior bobagem que existe. Coloca 2 moleques aqui nessa sala com uma bola na frente, cada um, volta daqui a 10 minutos, vai ter um sentado em cima da bola e outro, pintando a parede de bola. Então, é muito mais uma questão de aptidão e de entender o seu ofício e abraçá-lo do que de você, de fato, ser um ser superior à média dos executivos. Então, só esse cuidado, porque eu acho que, às vezes, existe um excesso de glamorização. O empreendedor, e, ao mesmo tempo, um receio enorme desse empreendedor de se tornar empresário. O empresário é meio pesado, né? Afrouxa a gravata, essa separação, né? Vou mandar as pessoas embora, vou entrar na minha Mercedes com o meu uísque, meu motorista, e vou mandar e desmandar. Então, eu acho uma grande bobagem. A gente sempre quis se tornar empresário. A gente combinou o seguinte lá dentro.
a partir do momento que a gente tivesse o 100º empregado, a gente ia começar a chamar de empresário, não mais de empreendedor. Graças a Deus a gente conseguiu isso em 3 anos. Eu sou um empresário com orgulho, eu tenho empresa. Né? Empreendo, mas eu tenho uma empresa, tenho uma folha para pagar, plano de negócio, acionista para poder prestar conta, e tem uma devolutiva interessante para o mercado, que é a geração de empregos e construção de negócios. Então, sei lá, acho que é por aí. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Pô, agora vai ficar bom, agora vai ficar bom. Concordo e discordo porque, pelo menos usando meu exemplo pessoal, eu vim de uma carreira executiva relativamente bem sucedida. E a primeira coisa, quando eu falei que eu ia largar uma carreira executiva para fazer um empreendimento meu e para ver se ia dar certo, se ia dar errado, o feedback que eu recebi da grande maioria das pessoas foi que eu era um louco. O que eu estava fazendo? Pô, mas eu tenho um site que está chamando a atenção de muitas pessoas, tem um monte de gente me ligando, parece que é legal. Ah, mas você vai largar? Você é um louco? E eu acho que isso, culturalmente falando, está relativamente errado. Teu pai é empreendedor? Meu pai é empreendedor. Teu avô é empreendedor? Meu avô é Seus empreendedor. amigos são empreendedores? Não. Tá pronto, é isso. Não, mas é difícil mas realmente quem não é empreendedor. Não é quem não é empreendedor, cara. Assim, e de novo, não tem certo e errado. De verdade, eu acho que assim, se o teu círculo é formado por empreendedores, porra, tem um exemplo claro lá, o Rodrigo Poço, que está lá na RBS, foi inclusive o angel investor do meu negócio, hein? E carreira corporativa, não tem jeito. Eu chamei o cara para vir trabalhar com a gente assim 70 vezes, com participação no negócio, salário de mercado. Não vinha. Meu melhor amigo, e não vinha. Porque não vem. Agora, é um puto executivo. Me põe na posição dele lá dentro da RBS, que eu não vou fazer nem um terço do que ele faz, entende? Mas, de novo, aí é perfil. E é muito curioso, porque ao mesmo tempo ele me pergunta, puta, mas se você estivesse no lugar, o que você faria? Porra, eu estou fazendo há 4 anos. Né? Mas eu entendo o que você está querendo dizer, mas é que quando você fala com a maioria de pessoas que têm um emprego e optaram por uma carreira corporativa, a tendência é que essa pessoa realmente se sinta menos confortável do que se tivesse 5 amigos empresários, 3 que quebraram, 2 bilhardários, talvez os caras falem, puta, vai lá, meu, arrebenta. Mas por isso que eu não vejo de forma tão negativa a glamouralização, nossa, enrolei a língua total, do empreendedor, porque eu acho que é uma coisa importante. As pessoas tinham que falar, nossa, você tem coragem, vai lá, tenta fazer acontecer. Se não tiver, se você falhar, volta para o mercado, que é uma coisa que o traço do brasileiro, até a gente conversa bastante sobre isso, né, Bob? Fracasso, como ele é encarado aqui no Brasil. Ele é encarado como o final da vida. O cara tem que se matar se ele fracassar. Então, mas Não, ele tira do currículo. Mas né? exatamente, porque você é empreendedor. Você já viu o currículo? Tem lá, 2006, 2008, eu estava na empresa tal. Aí passa, 2010. E o que você fez? Isso aí foi um tempo ali. Mas o que você fez? Eu montei um negocinho, mas deu errado. Mas é exatamente por esse ponto que eu não sou tão contra as pessoas falarem agora, é hype você ser empreendedor. Eu acho que é relativamente boa essa questão. Mas esse é meu ponto, quer dizer, eu acho que assim, é bacana ser empreendedor, pô, adoro, eu sou, né? Mas serve para mim. A questão só é o contraponto do empreendedor ser um cara mais alguma coisa do que um executivo. Essa é a bobagem, entendeu? Então, assim, essa tomação de risco. Aí eu concordo com a aptidão. É a aptidão executiva, a aptidão empreendedora. É nesse sentido que eu falo que essa glamourização, às vezes é boba, às vezes é besta. Concordo. Então, às vezes pegar a molecada, quando eu tenho contato com a molecada, assim, você é mais até do que eu. Às vezes tem essa história de, porra, não, porque agora eu sou empreendedor, eu vou levantar $500 milhões no Vale do Silício, porque eu assisti lá no filme do Mark Zuckerberg, não é? Que ele levantou, aí está lá o Justin Timberlake cantando Senhorita, todo mundo feliz, e não é assim que funciona a vida, né? Nem lá é assim. Né? O filme já não retrata o que aconteceu, né? Tipo... Não, e para quem está dentro, sabe que a dor de cabeça é muito maior do que você trabalhar numa empresa consolidada. Agora, tem uma coisa que eu acho que aí também é um outro contraponto do contraponto, é que eu vejo pessoas que estão em empresas loucas para empreender e não tem coragem. Aí eu acho que também tem que fazer, certo? Tipo, porque aí o cara vai ficar bundão. Não é porque estar em empresa é bundão. Porque para aquele cara que está frustrado, aí é bundão. O bundamolismo não é insuportável, certo? Eu acho. Então, agora, se o cara está feliz, que nem o Rodrigo, né? Porra, eu sempre falo para as pessoas, eu tive um pai que foi executivo 40 anos na mesma empresa, né? E aí, quando ele me viu, ele ajudou a pagar minha faculdade, ele pagou minha faculdade, a GV, bababá. Quando eu saí da faculdade, montei um negócio de... Ele falou, puta, joguei dinheiro fora. Né? Ele não chegou a falar isso, né? Ele não,
Eu vi nos olhos dele, mas ele resistiu bravamente. Mas anos depois, a gente teve uma conversa onde ele percebeu que tipo, a vida que ele levou para mim não ia dar certo, mas eu também tinha certeza que a minha, para ele, não ia dar certo. Ele não tinha estômago. Ele queria fazer coisas grandes, construir fábrica, 300 milhões de dólares de investimento. Ele tinha esse tesão, não ia fazer isso sozinho. Sério. Eu não tenho. Já tem pergunta aí? Alguém já tem? Não? Ainda não? Tem? Eu vou levar o microfone, senão quem está vendo ao vivo não ouve. Boa tarde. Meu nome é Fernando D'Angelo, da TechRock, e eu tenho uma pergunta a respeito de investidores. A grande pergunta é, eu tenho um caso aqui onde recebi um investidor e um outro onde está tentando trilhar o próprio caminho, crescer conforme com a própria perna, né? A minha pergunta vai do seguinte momento. A partir do momento em que você tem um angel, tem um VC lá colocando grana, normalmente eles colocam esse dinheiro esperando que dali um curto espaço de tempo, 3, 4, 5 anos, a empresa valha muito para eles poderem vender a participação e realizar os lucros, né? Então, a pergunta é, eu gostaria de um comparativo desses dois sentidos. Vale esse aporte de capital e a pressão toda numa empresa pequena, de repente, receber uma grana muito grande, ou vale crescer aos pouquinhos e conseguindo montar o próprio negócio? Boa pergunta. No meu caso, a gente não recebeu o aporte de um venture capital, de um angel, de um seed capital. A gente recebeu o investimento de o que a gente fala do investidor estratégico, de um sócio estratégico, que é o Grupo RBS, um grupo de comunicação, não é? E que a estratégia do grupo, na verdade, é ter uma multiplicação de linhas diferentes de negócio, entendendo que mobile era uma frente importante, estratégica para o crescimento do negócio. Então, a RBS ela não tem essa pressão de realizar o negócio daqui a 3 ou 4 anos. Aí está grande, de novo, achando os motivos certos para a associação com a RBS. Ela não tinha essa pressão. A gente teve conversa assim com o fundo de investimentos. E a gente fugiu como o cão foge, né, daquela coisa. Porque, assim, a gente não queria essa pressão. A gente queria, ao contrário, a gente queria um investimento para ter a capacidade, a possibilidade de trilhar o que a gente acreditava ser correto para o nosso negócio. O que foi mudando também ao longo dos anos. O que era correto há 4 anos não é o correto hoje. Mas a gente não foi para um venture capital. Não sei quem você está... Talvez você está procurando venture capital, não sei qual é a sua visão. Mas eu busquei especificamente um estratégico. As conversas que eu tive foram com outros estratégicos também. Entre 3 propostas que a gente escolheu a RBS. Mas por conta disso, por ter um alinhamento de longo prazo. Para vocês terem ideia, acho que só posso falar... O meu plano, normalmente você tem a saída, né? A saída. Então, vamos lá, vendi, daqui a 3 anos eu saio, tal. O nosso plano de saída com a RBS é para 2020. Então, a gente fez um deal em 2008 para sair em 2020. Deixando claro, e não vou sair em 2020. Eles não vão querer que eu saia, tomara, eu não vou querer sair. É continuar, né? Porque a gente quer a perpetuidade do negócio mesmo. Nosso caso é um pouquinho diferente. O site começou a fazer sucesso, a gente começou a conversar com eventuais investidores, os investidores começaram a conversar com a gente. E no ano passado, final do ano passado, começo desse ano, a gente recebeu proposta de investimento, onde nós havíamos vendido um plano de negócio que a gente ia por um caminho que, quando chegou o primeiro cara e fala, eu vou colocar grana para você seguir esse caminho, a gente viu, olha, acho que esse não é o caminho certo. Eu quero ainda a liberdade de experimentar algumas outras coisas. Então, nós recusamos investimento no início desse ano. Em contrapartida, a gente passou 2011 testando várias coisas novas, fechamos um posicionamento que a gente acha que pode ser um posicionamento muito vencedor, e agora, nesse momento, a gente está falando com vários investidores para pegar um investimento para que possa alavancar o negócio. Com o caixa que a empresa está gerando hoje, eu não consigo chegar onde eu quero chegar. Então, a gente realmente está conversando para poder alavancar. É um momento especial, porque a gente fechou o que nós poderíamos ser de muito interessante, e a gente encara que ter um cara de fora, talvez cobrando para a gente ir atrás, é às vezes até melhor do que só nós olhando para o próprio umbigo. Talvez ele vai ajudar a acelerar a empresa no ritmo que, mesmo eu e meu sócio tendo todo o tesão do mundo, a gente não consegue colocar aquele ritmo que precisa. Então, a gente está olhando de forma positiva. Uma coisa legal, uma coisa, não é que não tenha pressão da RBS, pelo contrário, há muita pressão por resultado. Não, exatamente, imagina, não, só para ficar claro, né? Há uma mega pressão por resultado. No entanto, é para resultado para a construção do negócio da maneira que a gente acredita que o negócio tem que ser construído a 4 mãos. Então, a gente, não que com VC isso seja a regra, mas o fato é que vai um pouco além da planilha também, né? Vai dos movimentos estratégicos, associações e tudo mais. Então, existe assim, uma pressão muito grande para o resultado, mas o modelo que a gente definiu com a RBS é um modelo de longo prazo.
Não que a gente tenha tempo para ir fazendo resultado. A gente vai resultado todo ano. Estava falando agora, o último bimestre agora, a gente está suando para fechar o ano, mas é diferente o tipo de pressão. É para a construção de um negócio conjuntamente, porque esse negócio, a RBS vai continuar com esse negócio quando tiver 100% dele, se porventura tiver 100%, por muito tempo. Então, outra pegada. Tá? Eu acho que eu sou modelador, mas não resisto, né? Deixa eu complementar um pouquinho. Mas eu já levantei capital 2 vezes, né? Eu acho que tem uma coisa que é importante, que é saber aonde você está entrando. Porque eu acho que a resposta provavelmente vai ser um enorme de um depende, certo? Se é melhor ou pior, da tua pergunta. Mas aí o depende, você fala assim, bom, então essa resposta não serve para nada. Depende, tipo, Então, o que eu acho que dá para pensar é que você não tem que entrar de inocente, certo? Se você vai entrar com VC, você sabe que é pressão, você sabe que é para crescer. Você pode olhar o portfólio do cara e falar assim, o cara investiu no Facebook, não sei o que, o que ele está esperando? Que a Fashion Me seja um negócio mundial e rápido e grande, certo? Aí ele pode pegar um outro investidor que fala, não, ele investiu em coisas pequenas, que ele está há 20 anos lá, junto com os sócios, fala, ele quer investir comigo mais tempo. Você consegue ter sinais. O que eu acho que é o grande risco é as pessoas entrarem de inocente, falar assim, o cara vai me dar uma grana e nunca mais vai me ligar. Não esquece isso, certo? Não vai ter pressão. Vai ter muita pressão. Aí ele vai fazer um negócio, se daqui a 2 anos ou 3 anos perceber que vai dar errado, eles vão mandar fazer um write-off, fecha. Tem muito empreendedor, eu já tive negócio que eu falei, eu quero que isso aconteça, que é um pouco da pressão que você mesmo botou, certo? Tipo, eu quero um negócio que, em 2 anos, se não dá, chega, não aguento mais, certo? Então, às vezes é bom ter um cara que diga, Bob, chega, vamos parar esse troço, certo? Mas você tem que entrar isso inocente, porque se você fala assim, eu tenho um sonho, eu vou montar esse negócio para entregar para o meu filho, e o cara, depois de 3 anos, fala, cara, não está voando. Você fala, não, está voando, é pequenininho, mas está voando. Aí você tem uma dissonância muito grande entre o que você se propôs e o que você teve. Então, eu acho que é um pouco essa questão que você tem que estar atento, entender bem onde você está entrando. Eu, por acaso não, mas eu tenho um negócio com a RBS também. Fiz várias conversas com o Léo, porque ele já estava com a RBS. Eu falei, e aí? Não. Eu falei, Léo, e como é que é isso? Como é que é aquilo? Então, eu consegui saber quem era o meu futuro sócio, porque já tinham caras que já eram sócios dele. E eu não fiz só com ele, eu fiz com o sócio dele também, o Johnny, que ele falou. Por quê? A visão dele pode ser diferente do outro sócio, que pode falar assim, Bob, não é nada disso. No caso, eram parecidas, mas poderiam não ser. Eu fui checar para ver quem é esse meu futuro sócio, sabe? Tipo, como é que esse cara funciona? E aí não tem certo ou errado. Aí você vai fazer uma opção para a tua empresa, mas você não entra de gaiato, você não entra... Fala, não tinha ideia que depois de 3 meses, ou 6 meses, ou 1 ano, o cara ia dizer assim, não virou aqueles milhões que você falou, esquece, fecha. Tem como ter essa ideia. Eu acho que, no geral... A relação, é claro que ela é você com ele. Você pode, no segundo mês, quebrar o pau com o teu sócio, aí ferrou tudo. Mas, assumindo que a vida vai ser normal, você tem 1000 sinais de como esse cara age, né? Qual a velocidade que ele quer, como é que ele te cobra. Você sempre vai achar um cara que já é um investido dele, que você possa ligar e falar, posso chamar para um almoço? Então, acho que é um pouco para entender o que é esse depende. E só um detalhe, se você vai buscar um investidor, você tem que saber como você vai usar o dinheiro dele, tá? Não é. Eu estou vendo muita gente hoje em dia, vou buscar um investidor para buscar investidor, porque é legal buscar investidor. Porque é o hype pelo hype. É o hype pelo hype, mas tem que saber como que você vai usar esse dinheiro direito, porque para fazer o negócio acontecer. Tem mais uma pergunta aí? Senão quem está no streaming não ouve nada. É justamente o meu problema hoje, captação de um investidor. Eu tenho um negócio totalmente formatado, até que você perguntou naquela hora, quem sabe exatamente o que vai fazer, eu tenho exatamente o produto que eu vou trabalhar, o mercado que eu vou atingir, tenho, assim, de uma maneira geral, tudo. Me falta a parte do investidor. Eu tinha esse investidor por um motivo, enfim, de doença, eu perdi esse investidor no meio do caminho, tive que assumir meu negócio sozinho, e hoje eu tenho um ponto que eu caminhar sozinho não consigo, porque eu preciso fazer um aporte na minha empresa de material, que é o que eu vou revender, né, e servir. E essa parte do investidor que você falou é importante. Eu estive conversando com 3 possíveis investidores, e o cara quer saber da grana dele. Ele quer saber quanto que ele vai ter de retorno, em quanto tempo esse retorno vai vir, enfim, é o maior problema. Qual é o melhor caminho para captar esse investidor?
que tipo de business plan você faria para captar um investidor para o teu segmento? Bom, eu vou falar da minha experiência, depois você fala da sua, mas, sinceramente falando, o melhor caminho para você fechar com o investidor é construir relacionamento com ele ao longo do tempo. Os investidores são pessoas, os empreendedores são pessoas. Eu acho que um tem que confiar no trabalho do outro, principalmente quando a gente está falando de modelos não provados ou de uma inovação ou alguma coisa nova que você vai colocar no mercado. Vai entrar no risco junto, tem que dar as mãos e tem que trabalhar junto. Então, é construindo relacionamento ao longo do tempo e falando não com 3, eu acho que você está falando com poucos. Você tem que construir relacionamento de uma forma muito mais abrangente do que essa. Nós não fechamos ainda, mas nós estamos exatamente nesse processo. E não é o business plan, porque o business plan, eu vi um dia até o Pierre falando, o business plan ele fica errado a partir do momento que sai da impressora. E é verdade, o mundo hoje ele é muito dinâmico. O principal é você saber como que você vai atuar e se aquele cara vai te ajudar nessa atuação que você vai realizar. Acho que concordo com o que você disse, mas ao mesmo tempo também eu acho que seu negócio já está rodando, é isso? Tá, isso já é bom, já é o primeiro grande sinal, quer dizer, porque você levar um PowerPoint, um bom Excel, né, cara, tem mágicos, samurais do Excel e do PowerPoint. É um negócio realmente um pouco mais complicado. Acho que o fato de você já ter o seu negócio rodando é formidável, um primeiríssimo grande passo para você conseguir um investidor. Tem que falar com muita gente mesmo e entender uma escala de investidores que você pode ter, né? Family and friends and fools, que alguns falam, né? Amigos e família ali. Uma coisa que a gente começa a poder ter no Brasil e no mercado norte-americano, São Francisco é muito, muito claro isso, você tem os empreendedores que já realizaram. Então, entender eventualmente no mercado, ou na sua relação de contatos, ou no mercado que você atua. Se tem alguns empreendedores que já tiveram seus negócios, venderam seus negócios, já realizaram, esses caras, em geral, podem também ser uma fonte interessante de você buscar um investimento. Não só necessariamente o venture capital, não só necessariamente o estratégico, mas tenta identificar se tem algum donos de empresas que foram vendidas e nos últimos 5, 10 anos era uma loucura, realmente. O mundo de M&A começou a acontecer de uma maneira bastante interessante no mercado brasileiro. Então, está aí uma fatia de pessoas que você pode tentar se conectar. Fora que investidor é uma fonte de financiamento. Existem outras fontes de financiamento também. Tem empresas, por exemplo, que mexem com pesquisa, que tem financiamento do governo, FINEP, CNPq, etc. Eu, particularmente, eu tenho mixed feelings. Eu acho que, às vezes, as pessoas ficam um pouco acomodadas quando pegam alguma subvenção do governo. Mas é questão de ser criativo. E, principalmente quando é fundo perdido. Mas é essa outra discussão. Acho que não cabe no painel aqui. Só para finalizar, fico feliz porque o que você falou é o que eu realmente tenho feito nos últimos, digamos, 3 meses. Eu tenho tido contato com muitas das empresas que são do meu segmento, fui conhecer essas empresas, conhecer a história do cara, todas as dificuldades que ele teve, como que ele vê o negócio dele, sem me ver como concorrente, que amanhã é você, mas é o que eu estou indo buscar, então agora eu fico feliz. Você está compartilhando e disso pode surgir a oportunidade de negócio. Fazer uma pesquisinha rápida. Todo mundo conhece o Skype aqui? Sim, né? Quantas visitas você acha que o cara fez para investidores antes dele conseguir o primeiro investidor? 0 a 10? Ninguém. 10 a 20 visitas? 1. 20 a 30 visitas? 26 visitas. Porque é antes, né? Depois que o Skype virou o Skype, aí é fácil, né? Tipo, né? Mas a ideia, em teoria, era ótima, não era? Fazer uma disrupção do segmento de telefonia, ligar para qualquer lugar do mundo de graça. A ideia era perfeita, né? O cara teve que ter 26 visitas antes de conseguir o primeiro investidor. Então, aumenta o leque aí, põe bastante gente, porque é normal isso, né? Então, acontece, às vezes, menos, mas é a exceção. A gente tem que tomar muito cuidado, né? O empreendedor... não dá para a gente pensar que a gente é o Zuckerberg do Facebook e que vai ter o exemplo do cara que pegou o investimento na primeira ligação. Acontece, na verdade já aconteceu até comigo, mas tipo, se você confiar nisso, você está ferrado. Entendeu? Né? Mais pergunta? Tem? Saindo um pouquinho dessa história do investimento da grana, eu queria entender, porque eu sou zero empreendedora, e eu queria entender assim a cabeça de vocês, empreendedores, né? O comportamento mesmo. Quando isso surgiu, desde pequeno vocês já empreendiam, tipo assim,
pegava um carrinho e falava, não, eu vou construir o meu próprio carrinho. Né? Então, assim, como é que é esse comportamento? Né? Como que são as decisões para vocês que assumem o risco e gostam disso? Porque eu queria um pouco de inspiração. Caprichem, hein, moços? Não é. Olha a responsabilidade de inspirar. Cara, eu sempre soube que eu ia ter minha empresa. Isso é inquestionável, porque meu pai sempre teve a dele e porque meu avô sempre teve a dele. Meu avô é um self-made man mesmo, né? Estou até a 3ª série, foi com os 2 filhos, acho que 3 filhos, para Brasília em 59. Ele era pintor de parede. Porém, muito safo. Em 59, para Brasília. Brasília foi inaugurada em 60, né? 61, 60. E com o pintor foi para lá, e aí ele, muito safo, pintor, aí Pintou virou... 7. Exatamente. Virou dono da empresa, virou milionário, casa no Lago Sul, aquela coisa toda. Aí depois foi inventar de colocar dinheiro na bolsa, não deu muito certo. Mas tudo bem, deixou a empresa para os meus pais, para o meu pai, meu tio e tal. E meu pai, então, sempre teve a empresa dele. Quase quebrou umas 8 vezes também. Imagina, empresa subempreiteira, construção civil no Brasil, com a inflação que tinha nos 80, tendo que comprar tinta e contratar peão para entregar prédio. Era duro. Foi muito duro. Mas meu pai nunca reclamou do chefe, né? Ao mesmo tempo. Meu pai nunca reclamou do chefe. Meu pai reclamou que não tinha dinheiro, cara, para pagar a escola. Mas ele nunca reclamou do chefe dele. Então, acho que esse ambiente que eu criei, que eu fui criado, influenciou, de uma maneira bastante decisiva no que eu queria ser. E eu tive vários negócios. Eu já vendi pipa, né? Bastante. Meu primeiro empreendimento foi 8 anos de idade. Eu vendia pipa. Tinha uns playboyzinhos que não sabiam fazer, então eu vendia toda a linha de produção de pipa. Tinha a pipa pronta, tinha a varetinha limpa, tinha a rabiola, tinha só a fitinha cortada, tinha o cerol inteiro, tinha só o pó de vidro batido, só a cola de madeira também. Toda a linha de produção, dependendo do nível de aventura que o moleque queria comprar, não tinha pipa, eu vendia. Pipas no mobile não E tinha. tinham né? pipas prontas com a letrinha, inclusive, do cidadão que queria ter, personalizados, custom, né? Pipas custom. Esse foi meu primeiro negócio, assim. Então, na verdade, eu sempre tive essa certeza. Então, obviamente que essa certeza te acaba dando algumas armadilhas. Então, o primeiro negócio que eu tive, que quebrou em 1 ano e pouquinho, foi por absoluta experiência, absoluta falta de conhecimento, absoluto despreparo, absoluta falta de planejamento. Deu tudo errado. Era tudo errado e deu tudo errado ainda. Por cima, porque a gente pegou a Max do dólar de 99, a gente importava uma bebida da Austrália. Aí o produto passou a custar o dobro da noite para o dia. Deu um probleminha. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu acho que o bacana é, por mais que a gente se frustre muito quando as coisas não funcionam, acho que o Bob é um empreendedor também em série, sabe como é isso, como quando você dá toda a energia, toda a vontade, e você tem a certeza que aquele negócio vai dar certo. Não interessa que você não saiba nada de comércio exterior, e nada de distribuição de bebidas, e nada de nada, para falar a minha verdade. Mas você tem certeza que aquele negócio vai dar certo. Quando não dá, é muito frustrante. Mas acho que aí você consegue extrair as cagadas que você fez, as coisas bacanas que você fez, acho que podem te alimentar para uma próxima tentativa. Então, eu acho que o característica fundamental do empreendedor, pelo menos na minha opinião, é a automotivação. Não é? Você não tem chefe, você não tem tapinha nas costas, você não tem promoção, você não tem aumento de salário, você não tem um monte de coisa, você não tem férias, né? Você não tem essas coisas, você não tem avaliação 360, você não tem isso. É você olhando no espelho, puta cagada que você fez, pois é, vamos tentar de novo, vai lá. Então, a automotivação é muito importante. Eu acho que quem se automotiva já tem o primeiro passo para empreender. Flávio, sua história também foi assim? A minha foi um pouquinho diferente, mas eu acho que, pelo menos, eu vejo essa característica. Eu tenho essa característica, eu vejo em várias pessoas, que é a inquietude. A pessoa é muito inquieta. Nada está bom. Toda hora tem que mudar, tem que fazer alguma coisa diferente. Gosta de ver sucesso, comemora sucesso. Odeia ter fracasso, mas quando tem fracasso, daí não para naquilo que está fazendo e bola para frente. Eu tive uma ideia, porque eu estava naquela empresa brasileira que eu falei no comecinho, e no ano 2000 estava todo mundo ganhando dinheiro com a internet. Vocês participaram dessa época, acho que vocês sabem como que é. Você via na revista, estava todo mundo ficando milionário. Daí eu falei, tá todo mundo ficando milionário, eu quero ficar milionário também. Peguei 3 amigos e naquela época a gente conseguiu um investidor para fazer uma empresa de tecnologia. E o investidor ele tinha 4 empresas no portfólio dele, e a gente foi ser a empresa de tecnologia que ia prestar serviço para essas 4 empresas. E o investidor ficou com 30% dessa empresa que a gente estava formando. 6 meses depois, das 5 empresas que agora estavam no portfólio, só a nossa estava dando dinheiro. Porque a gente estava prestando serviço para as 4 e para outras empresas de mercado, porque estava todo mundo fazendo um monte de coisa. O investidor, um belo dia, falou,
eu tenho 30%, agora eu quero 70% da sua empresa. Daí a gente falou, como assim? Eu posso, porque vocês não assinaram um contrato social. E 4 moleques que entraram nisso daí, a gente surtou naquela época. E foi engraçado que foi a primeira vez que eu tive que contratar advogado, foi um estresse na época, mas é aquela questão de você ser inquieto. Deu tudo errado nessa época, ganhei gastrite, volta para o mercado. Acabei ligando para a empresa que eu trabalhava, voltei de novo. Então, é muito essa questão de propensão a risco e inquietude, né? Eu, pelo menos, sou uma pessoa que nunca estou... Sei lá, acho que eu nunca estou muito satisfeito. Essa que é a verdade. Toda hora quer fazer um negócio muito diferente. Isso, por um lado, é ruim. Se eu for conversar com o psicólogo, vai falar que eu tenho uma falta de foco enorme. Mas não, é verdade, eu já ouvi isso, mas é a vida. Eu nasci assim. E fazer o quê? Outra coisa que também ajudou, e daí o Léo fala muito bem, esse exemplo em casa de ter pai empreendedor fez a diferença. Eu acho que não é todo mundo que teve isso e fez a diferença, é a vida, né? Foi a única pessoa que não falou que eu era louco, foi meu pai. Ele falou, vai lá e faz. Vai ver se dá certo. Se não der certo, você volta para o mercado. Então, foi assim. Mas isso também é uma coisa que eu já falei um pouquinho, né? No meu caso, foi exatamente ao contrário. O meu foi, na verdade, por exclusão, né? Eu estava na faculdade... E aí eu falo assim, eu acho que é injusto, que eu não acho que é o caso aqui, mas eu vejo, às vezes, eu conheço muita gente, que a biografia vai mudando, né? Ela vai ficando romântica, aí aparece uma feirinha, né? A história da pipa, o cara fala, gostei da história do Léo, vou fazer também. Tipo, as pessoas, sabe, eu acho que é chato, mas às vezes elas vão ficando românticas quando você olha para trás. A minha não tive banquinha, não vendia nada, não tive nada disso. Eu estagiava numa grande multinacional e meu pai era o executivo da vida inteira na mesma empresa. E aconteceram 2 coisas ao mesmo tempo. Um processo político na empresa que eu estava. Basicamente, a secretária do presidente virou chefe. E isso gerou um estresse monstro. Eu era estagiário, não era nem trainee, estagiário mesmo. Então, para mim, eu estava olhando e dava risada daquilo tudo, mas as pessoas lá de 30 anos de empresa, assim, absolutamente estressadas com essa situação. E a empresa que meu pai trabalhava, que ele era um diretorzão há 30 e tantos anos, trocou o presidente. Meu pai era de origem alemã e tal, e botou um italianão lá que, os 2 caras não dava liga. E aí meu pai um dia chegou na mesa, estava eu, minha mãe e ele, minha irmã já estava estudando fora, falou, ferrou. E a gente aconselhou ele numa situação assim, tipo, pede para sair, mas pede para ficar. Porque com 35 anos de empresa, a mesma empresa, 50 e tralá anos, ele falou, E aí ele teve que se humilhar, e o cara deixou, no Brasil você não pode baixar salário, aquelas coisas, então encostou ele um pouco lá, depois deu super certo, porque aí foi maluco, né? Que aí ele pegou uma empresa, uma divisão pequenininha da empresa que ele trabalhava, só que botaram ele como diretor-geral. O escritório era um troço, assim, era numa casinha de... a sala dele era desse tamanho antes. Aí ele foi para uma casinha que, a casinha estava caindo aos pedaços, né? Então, 6 meses ele quase se acabou. E depois deu certo. Encerrou a carreira ali, deu certo. Eu vi aquelas 2 coisas e falei, não quero para mim. Estava me formando dali 1 ano, falei, não quero isso para mim. O que tem de alternativa? Montar um negócio. Montei um negócio no quarto de empregada da minha casa. Casa dele, na época. Não, sem empregada. Porra, ô Léo. Vai me difamar aqui na internet, né? Não. É muito louco, né? E mesmo eu tenho uma coisa que você fala assim, que coisa romântica, que essa é a coisa que eu não quero mudar na minha biografia, né? Meu trabalho de escola, que na época não era TCC, mas hoje é TCC, né? Era um troço que chamava teletrônico. Eu estou falando de 87, né? 87, então não tinha internet comercial. Tinha internet acadêmica, mas eu não era acadêmico teórico, eu nem sabia dessa internet. Eu estava numa faculdade de negócios, então eu nunca tinha ouvido falar de internet. Teletrônico, que era basicamente uma mistura de um Mercado Livre com Web Motors. Só que não tinha internet, não tinha computador. A gente fez isso com, então você era puta gênio. Não, a gente estava na faculdade e pirou, inventou qualquer coisa. E aí, quando eu fui empreender 2 anos depois, eu fui empreender isso, óbvio que não seria muito sacanagem eu mudar a minha biografia e inserir esse trabalho, como eu era
tinha visão. Não tinha visão, eu tinha criação, criatividade. Eu falei, vai ter um computador plugado, vão vender carro no computador, todo mundo vai estar plugado. Era tão simples quanto isso, certo? Tipo, então, é uma visão de futuro, mas não é uma visão de futuro dessa coisa que eu posso mudar a minha biografia e botar ali, e um dia te explicar e falar assim, não, mas sabe o que é na faculdade? Mesmo sem saber, eu vi. Não vi porra nenhuma. Não vi. Tanto que eu fui fazer um estúdiozinho de criação gráfica, porque eu e mais 2 sócios da faculdade era o que já era possível. Aí meu pai tinha comprado um computadorzinho portátil, o primeiro PC, eu não conseguia usar de jeito nenhum, não conseguia, não se entendia com o computadorzinho, porque ele era da época do mainframe, não sei o quê. Aí ele deu o computadorzinho para a gente, falou, ó, tá, usa aí o computadorzinho, a gente começou a empresa assim. Então, eu acho que tem momentos e pessoas que têm essa coisa do exemplo, tem o anti-exemplo, e eu tenho a sensação que tem muita coisa que às vezes tem uma faísca que te dá esse clique. Tá? Talvez no caso do Flávio foi, sei lá, as 2 mulheres estavam ali com uma puta energia de montar um negócio, faziam a mesma coisa, tinha sutilezas, tinha detalhes de coisas diferentes, de jeitos diferentes. Ele não inventou a rede social, o site de encontro, nada disso. Tudo isso já existia um monte, né? Eles tinham detalhes ali que eram mais legais e muito trabalho, né? As pessoas acham, não, tive uma ideia, pronto. O Léo sentou lá um dia, e 4 anos depois ele está aqui, incrível, feliz, e não está respondendo e-mail aqui com a cobrança do faturamento. Lógico que está. Então, tem muito trampo aí por aí. E essa descoberta do que fazer, tem muita empresa que nasce de um jeito e termina de outro. Né? Então, eu estou lendo a história do Steve Jobs agora. Era Apple Computer. Num certo momento, eles falaram, tira esse computer, porque a gente não é mais Apple Computer, nem vai ser. Certo? Tipo, e tem milhares de coisas ali que os caras inventaram e fizeram e achavam. O próprio Jobs, que é o gênio, blá, blá, blá. A quantidade de erros e de coisas que ele tinha certeza e depois não eram, é enorme. Então, acho que tem que baixar um pouco a bola no sentido de ficar ansiosa demais e falar, se a energia existe, se a vontade existe, começa a procurar, a conversar com gente, que daqui a pouco a ideia aparece. Né? Só no encontro do que o Bob falou, não existe a grande ideia, hein? Esse negócio, preciso ter uma ideia de uma coisa muito legal para fazer o meu negócio. Não existe. Mais a metade da receita da nossa empresa hoje é fazer aplicativos. A gente tem empresa há 4 anos, né? Não tinha iPhone. Então, aconteceu. Então, isso é muito importante. E eu estou vendo exemplo agora lá em casa que a minha esposa quer empreender agora. Olha só que beleza. Pai MK. Pois é, quem sabe? Vamos investir lá. Vamos investir lá. E aí, eu conversando com ela e com as amigas que elas querem empreender também, assim, fica essa angústia mesmo de que, mas a gente tem que pensar numa coisa muito legal para fazer, mas isso... Aí tiveram uma ideia específica lá, mas já tem um monte de gente que faz isso. E daí? Faz melhor, faz diferente, faz de uma maneira inovadora, né? Faz mais bem feito do que as pessoas têm feito. Então, ser genial não significa ser exclusivo. Dar certo não significa que você tem que fazer algo que ninguém nunca fez antes. Muito pelo contrário. Mas você viu que você usou a palavra-chave, né? Que é faz. Faz. Não tenho a ideia totalmente formatada, mas faz. Quando você colocar a ideia lá no ar, no mercado, as outras pessoas que estão vendo sua ideia vão te ajudar a melhorá-la. Então, faz. Acho que essa é uma das maiores mensagens. E tem coisas muito loucas, né? Eu estou criando um negócio novo agora, acho que o Léo vai estar envolvido e tal. E aí, ele tem uma série de componentes que eu não conheço, não é minha experiência, né? E aí eu falei, estava agoniado nessa coisa do faz. Aí a gente armou um negócio, eu te contei isso, a gente armou um negócio que é fazer, eu vou convidar parceiros desse tipo de negócio que eu estou montando. E mandei um convite dizendo, a gente não tem nada para falar para vocês, nós não estamos prontos ainda, a gente quer ouvir vocês. Mandamos 20 convites, vieram 17 pessoas. Eu falei, nossa, eu já achei assim... E aí, foi uma noite incrível, que 10 e pouco o prédio precisava fechar, os caras não queriam ir embora. E aí eles falaram assim, mas você está construindo um negócio com os caras te ajudando? Eu falei, estou. O que eu fiz? Eu fui sincero, eu falei, gente, a gente não está pronto, a gente quer ouvir vocês querem falar? Queremos falar. Eu faço evento, se eu mandar 20 convites, vem 8 pessoas, certo? Tinha 17 dos caras lá, e não queriam, e vieram ideias incríveis, que eu estou construindo um negócio com um conhecimento dos caras. Então, são jeitos... tem que tomar cuidado, não sei se você está no mundo corporativo, mas para às vezes você não falar assim, eu vou empreender, vai ser igualzinho aqui, 200 mil reports, 200 mil PowerPoints, 200 mil planejamentos. Vai ser um pouco diferente disso. Vai ter os planejamentos, vai ter os PowerPoints, mas
vai ter uma coisa um pouco mais intuitiva, um pouco mais de acreditar, e aí você vai lá e faz, né? Eu tinha certeza que ia ter 17 caras, né? Não. Eu tinha certeza que ia ser incrível à noite? Não. Eu estava preparado para tentar não ser arrogante, para os caras perceberem que eu estou no começo do negócio, mas eu faço assim mesmo, certo? No mundo corporativo, às vezes, você não faz muita coisa sem ter todas as certezas no PowerPoint e não sei o quê, entendeu? No empreendedorismo, você vai ter muito mais a coisa do que o Flávio falou, do faz, eu vou, e aí você descobre que, não era bem isso, muda para cá, e não era bem isso, muda para cá. E assim que muitas empresas são feitas. Nas biografias, tem que tomar muito cuidado, às vezes o resumo fica tão curto, né? Ou você fica tão preocupado com os sucessos que você esquece. Eu estou lendo o Jobs agora, e eu fiz recentemente um artigo que eu questionava um pouco o exagero dessa paixão pelo Jobs, né? Então, eu estou lendo o livro com muito cuidado, e a quantidade de erros que ele, não a empresa, ele falou assim, esse mercado não existe, e gritava, porque ele é desse jeito, não existe, você já leu o livro? É incrível, não, gritaria, isso aqui não vai dar certo, blá, 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 blá. 2 dias depois ele mudava de ideia, e aí dava super certo. Na maior parte das vezes ele dizia depois que a ideia era dele também. Isso é uma característica especial dele, mas uma quantidade de vezes que ele fez isso, assim, taxativamente dizendo isso vai dar muito errado, a visão não é essa, não sei o que, sou contra. É muito maior do que as vezes que ele falou, é isso e deu certo. Né? Só que ele não parava de fazer. Esse é o ponto. Ele não ficava teorizando. Ele falava, vamos fazer assim, porque eu quero. No último caso, muitas coisas ele falava, eu sou o dono, eu mando, faz assim. E aí dava errado, aí desfazia. Só que se não fizer, nunca vai saber se vai Nunca dar vai certo ou se saber. vai dar errado. Mais uma pergunta? Queria tentar pedir uma opinião de vocês, mudar um pouco, 180 graus aí, lá do formalismo da coisa, né? Toda essa parte de legislação brasileira, todo esse custo Brasil que a gente está, né, acostumado a ver, tributações. Então, tem toda uma parte de abertura de empresa, toda aquela ladainha toda de abertura de empresa, mas o dia a dia, pagamento de impostos, como é que isso acontece lá no site, como é que isso acontece na tua empresa, no sentido lado positivo do lado negativo. O que vocês estão vendo de 2, 3 anos para cá do Brasil? O que tem melhorado? O que o Brasil está olhando para a gente sobre isso? Né? Ou, no fundo, não tem nada e nós estamos andando ainda naquele... A minha resposta acho que é bem rápida. Nós somos uma empresa muito pequena ainda, somos em 8 pessoas. A gente tenta fazer tudo direitinho. E eu sei que tem algumas coisas que a gente não está fazendo direitinho porque o contador ele mandou um pagamento errado ou outro. Mas eu não vejo muita diferença, não. Tá? A gente paga todas as guias que chegam lá, a gente paga. A gente faz tudo direitinho porque a gente tem uma consciência global de talvez pegar um investidor e um dia que ele fizer uma due diligence, que ele for analisar a nossa empresa, está tudo certo. E já sei de coisa que a gente pagou a mais, já sei de coisa que a gente pagou a menos. Eu vou ser muito sincero, no nosso momento agora, a gente não está muito preocupado com isso, a gente está mais preocupado em criar o produto. E vou deixar para, se tiver alguma coisa para corrigir, que é pouco, é muito pequeno ainda, a gente vai corrigir depois, mas ninguém ajuda. É um saco, essa que é a verdade. Na verdade, é muito complexo, né? A gente tem uma empresa basicamente de serviços, é o que a gente sempre achou que fosse. Mas dentro dessa empresa, a gente também tem uma empresa que é uma revendedora de mídia, né? Uma ad network. A gente tem uma empresa de desenvolvimento de software. Então, o que acontece? É uma complexidade tamanha do sistema tributário brasileiro que acabou de entrar um novo CFO no Grupo RBS que, em uma semana, veio com uma conta de R$400 mil de impostos pagados indevidos a mais por nós. Isso dói muito no coração. Dói, né? Dói muito no coração, porque você não vê esse dinheiro de volta. Então, e aí acho que 2 questões muito importantes que a gente não falou de estrutura, acho que é muito bom, né? Recomendações. A gente foi absolutamente negligente com a nossa assessoria contábil e fiscal. Absolutamente negligente. Assim como fomos negligentes com a assessoria jurídica e com a área de RH. Eu tenho 160 funcionários hoje, né? Talvez mais, porque eu não sei. Talvez tenha entrado alguém hoje, eu não sei, porque eu não tenho RH. Eu li outro dia uma história do cara do Instagram, que é aquele aplicativo de fotos, né, tal. Um deles, inclusive, é brasileiro. Está 7 anos nos Estados Unidos, a gente adora falar que é brasileira, né? Está 20 anos lá, mas é brasileira. Mas uma coisa chama Mike.
E os pais são americanos, mas ele é brasileiro. Ele não responde e-mail em português. Não. Não. Pois é, então, mas ele é brasileiro. Mas uma coisa muito bacana que aí, essa é uma... Não é nem dica, assim, acho que é coisa mandatória para os meus próximos negócios, eu vou fazer isso. Eles disseram que a primeira pessoa que eles contrataram foi um diretor de RH. Para quê? Para contratar certo. Isso parece bobo, isso faz toda a diferença. Somente num negócio como o nosso, talvez o do nosso amigo ali atrás não seja tão orientado em pessoas, eu entendi, produto, uma coisa assim, revenda, tal, mas o nosso negócio que é baseado em pessoas, o seu é baseado em pessoas, cara, assim, primeira questão fundamental, contrata um diretor de RH, cara, um bom gestor de RH, que esse diretor não dá para contratar, porque é startup, mas um bom gestor de RH, uma boa pessoa, para contratar direito, para ter políticas claras, definidas, plano de carreira e tudo mais. Depois entra a discussão de geração, mas é importante para eles também. Acho que a primeira coisa, e não ser negligente como a gente foi, tá? A gente foi negligente com a estrutura fiscal e tributária. E eu tenho certeza hoje, a gente pagou tudo direitinho, pagou em dia, quando não deu para pagar em dia, tomava multa de 20% na cabeça, aquela coisa toda, mas eu tenho certeza que a gente perdeu dinheiro. A gente pagou mais do que deveria pagar. No limite, as pessoas corretas, o correto é isso, né? Assim, se é para errar, erra pagando a mais. Mas é infernal, entende? Porque tem que pagar o salário, de repente os 20 paus que você pagou ali a mais de SS, ou de PIS/COFINS, ou de imposto de renda, que o nosso a gente inventou de ser presumido, a gente foi entender só esse ano que o real era melhor. Faz toda a diferença. Então, uma boa consultoria, de verdade, investir um bom dinheiro pré-RH, jurídico, contábil, fiscal, faz toda a diferença. Eu vou fazer diferente na minha próxima empresa, isso é fato. A única questão é que isso custa caro. Tem empresas, momentos de empresa que não dá para pagar a conta, daí não tem jeito. Tentar fazer o melhor possível. Você faz parceria, ou você faz... Eu sou de RH, eles contratam uma consultoria para selecionar bem para você, você paga um pouco a mais, mas você não vai errar. E contábil tem 1 milhão de consultorias também, não precisa contratar o cara. Eu concordo com você, mas tem que investir, cara. Assim, de verdade, assim, faz muita diferença. Se eu tivesse uma boa assessoria contábil, coitado do Birajara, que tem ajudado a gente dentro do que é possível ajudar, mas, porra, o Bira deu uma pisada no tomate geral, né, cara? Porque ele está aqui no Twitter, puto. Não tá. O Bira ele é mais analógico. Ou na próxima empresa, pelo menos, já ajuda bem. Eu estava lendo um pedaço que é muito bom, né? Que ele estava lançando o iTunes, né? E aí você chegou nesse pedaço? Ele está fazendo o discurso ali do lançamento do iTunes e ele fala uma hora que e é legal, e bababá, e tecnicamente funciona, não sei o que. E você para de roubar música, que é karma ruim. Ele fala assim. Estou pecando. E ele termina, ele continua a explicação e mostra, não sei o que, e fala, então, além de tudo que eu falei, é bom karma. Né? O iTunes é bom karma. O cara era um figura. Vamos para mais uma última, ou 2 últimas perguntas? Temos mais perguntas? Não? Temos, aqui na frente. Eu queria falar um pouco sobre mídia digital, no sentido de como é que a gente pode estar falando de mídia digital com uma cultura cultura baixa no Brasil, né? Então, aí a gente fala de mídia digital, a gente está criando produtos, mas, por exemplo, enquanto empresa, como é que eu vou fazer a minha publicidade ali? Vou ter que ter um cara para fazer isso. Marketing, tudo bem, a gente já acostumou com isso. Mas a mídia digital é outro mundo. Então, quem que é esse profissional? É o cara de TI? É o cara de marketing? São eles dois juntos? Como é que fica? Bom, posso falar. Você precisa ter uma pessoa que entenda disso, não é? Tem que primeiro entender se o seu negócio de verdade, no estágio que ele está, é a mídia digital que vai ser o grande drive dele, né? Então, um dos negócios que a minha esposa e as meninas estão vendo lá é um negócio digital. É um e-commerce.
né? Vender alguma coisa pela internet. Então, o entendimento de mídia digital é fundamental para esse negócio, não é? No nosso caso, não era, né? Por mais que a gente seja uma empresa digital, e a gente aponta da ponta do digital, a gente é mobile, né? A inovação da inovação, a nova onda aí que vem com a mobilidade. Para a gente, a publicidade, a mídia digital não era algo importante. Porque, na verdade, a gente é uma empresa de serviços, como eu estava falando, que vende projetos, campanhas, soluções de marketing e comunicação através de dispositivos móveis. Então, a gente não precisava disso. Então, muitas vezes o teu negócio talvez não precise. Agora, não é a mídia, né? A presença no ambiente digital. Ter um bom site, ter um bom fanpage no Facebook, ter um perfil no Twitter atualizado e sempre, constantemente atualizado. Quer dizer, presença digital vai além da necessidade de você ter uma campanha necessariamente de mídia digital. E muitas vezes, para muitas empresas, 10 minutos. O mais importante é uma boa presença digital, porque as pessoas estão se digitalizando. Todo mundo aqui acessa a internet. Imagina que boa parte acessa o Facebook, ou Orkut, ou tem um Twitter, ou, né, já esteja se comunicando digitalmente. Então, para a empresa é importante essa presença no ambiente digital, como foi o nosso caso. Então, ter um site para celulares, no nosso caso, era fundamental. E a gente se esmerou em ter um bom site para celulares. O site web, fanpage, Twitter. Então, não se preocupe só com a mídia, mas o que é importante você ter de presença nos meios digitais. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem assistiu televisão ontem? Levanta a mão. Quem assistiu televisão? Ninguém assistiu televisão ontem? Quem entrou na internet ontem? Levanta a mão. Tá, essa pergunta não é minha. Tudo, né? Essa pergunta não é minha. Eu ouvi ela no evento, nem lembro qual. E é bacana que é sempre o mesmo resultado. O pessoal acessa mais internet do que está lendo televisão. Então, quem leu um livro ontem, levanta a mão. Quem viu uma revista, leu uma revista ontem, levanta a mão. Se bem que ontem foi domingo. Ou pela internet. A questão é que as pessoas estão indo para o que está se falando no mundo digital, mas essa discussão é uma discussão muito nossa, da nossa geração, da faixa etária que está aqui. O Bob conhece muito bem a geração Y, trabalha muito bem com ela. O pessoal da geração Y, como se fala, não faz mais essa distinção. Já faz parte da vida deles navegar nesse mundo digital, como a gente fala. Só que tem algumas diferenças. No nosso caso, nós somos uma mídia digital, nós somos uma rede social, e o que acontece dentro do site é que o relacionamento de uma marca com a pessoa é com uma pessoa mesmo. É quase um relacionamento um para um, não é um relacionamento um para muitos, como as marcas estão acostumadas a fazer. E essa quebra de paradigma, entender que dá para construir esse relacionamento um para um, é uma coisa muito grande. Que, inclusive, se você é uma marca que quer ter esse relacionamento dentro de casa, você vai ter que construir uma estrutura para fazer isso bem feito. Não é tão fácil assim. Às vezes é muito fácil gastar para soltar uma mensagem que muita gente vai absorver, mas vai absorver e vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, do que gastar para fazer esse relacionamento um para um, que talvez no longo prazo é mais rico. É um mundo novo que ainda não tem muita fórmula pronta, apesar de muita gente estar atuando nesse mundo novo. Bob, se você puder complementar um pouquinho da geração. Não, acho que é isso. Acho que a separação do Y e dos outros a gente quer saber para que servem as coisas. O Y usa, né? Então, sabe, na minha casa, quando eu era criança, sempre teve geladeira. Então, eu nunca perguntei para que serve geladeira, porque eu abria a porta e sabia para que servia, certo? Eu poderia ter o interesse, talvez, de como funciona uma geladeira, mas para que serve sempre foi óbvio. Então, essa juventude, geração Y, para que serve a internet, essa pergunta não faz sentido. Ela faz sentido para a gente que um dia não teve a internet, né? Então, a partir da compreensão que para essa geração essa pergunta não existe, aí você já tem que começar a repensar uma série de conceitos, né? A gente levou para um evento outro dia um garoto de 16 anos e aí fizeram a pergunta que ele não deve mais aguentar, mas é tipo, quanto tempo você fica online? O cara falou assim, eu já falei 20 vezes, eu sou online. Ele não se entende que ele está offline há algum tempo, certo? E não existe isso. Ele pode não estar baixando ou vendo alguma coisa naquele minuto, mas na cabeça dele, na nossa cabeça, existe uma separação entre agora estou online. Não, para ele está sempre online. Significa que ele está sempre olhando a tela? Não, mas ele está sempre online, certo? Então, ele tem os alertas do que ele acha que é necessário receber, dos tweets que estão chegando, ou seja lá o que for, mas não faz sentido essa pergunta para ele online e offline, né?
E no Brasil, a gente vive uma situação que você falou um pouco de mídia, né? Que ela é muito interessante, porque, ao mesmo tempo que nós temos uma concentração enorme de televisão, né? E uma rede em especial, a Globo, nós temos esse resultado dessa pesquisa que foi aqui, que tipo, deu 80% de internet, 20% de televisão ontem, certo? Que alguma coisa deve dizer. Tem uma mudança enorme acontecendo no Brasil. A Skol fez uma pesquisa uns 2, 3 anos atrás, em classe C, subúrbio do Rio de Janeiro, e a grande fonte de informação das pessoas de classe C, subúrbio do Rio de Janeiro, é internet. Não é a Rede Globo. Então, tem uma mudança muito grande acontecendo. E eu acho que como a gente está no meio da revolução, ou no meio do furacão, é muito difícil você ver para onde você está rodando, porque a gente está rodando junto, entendeu? Né? Então, sabe, o Léo com o mobile, ele é parte da construção da indústria do mobile aqui no Brasil. Então, ele roda com a indústria do mobile junto. Tipo, às vezes, ele tem que dar uma saída e falar assim, eu preciso olhar o que vai ser a indústria do mobile em 2030. Não sei, tipo, talvez não dê para saber, né? Talvez não dê para saber. Então, o que eu faço? Vou rodando junto e vou construindo ela. Uma parte do que a indústria do mobile em 2030 vai ser construída por ele. O quê? Não sei ainda. Porque deve ter coisas que ele vai fazer o ano que vem que ele não sabe quais são. Porque muda tão rápido, né? Então, e como você embarca pessoas nesse negócio, esse jovem você embarca muito mais fácil, porque para ele tudo isso é natural. E tem uma coisa que o Y não tem muito, que é essa coisa do passado, né? Porque a gente tem umas gerações mais anteriores ao Y, tem umas coisas malucas de achar que o passado sempre é incrível, né? Sempre foi incrível, né? Vocês já pensaram que foto preto e branco, de qualquer época, sempre é romântica? Então, as fotos de preto e branca, ou coloridas, de 2011, vão ser incríveis daqui a 30 anos. Nossa, a gente só tinha internet, mobile, são 200 milhões de pessoas no Brasil, mobile. Hoje a gente tem 18 celulares, sei lá, eu não sei o que vai ser, mas a gente vai olhar para essa época e falar, nossa, que romântico. Olha, os caras falavam ali com o microfone, não estava embedado na pele, sei lá que porra vai acontecer, sabe? Então, esse jovem, ele tem muito menos isso com relação à tecnologia, com relação ao aparelhinho, né? Porque, sabe, é como talvez eu tenha com relação à geladeira, sabe? Se tem água na porta, não tem água na porta, sempre funcionou ali, sempre teve uma função, e eu nunca pude imaginar que minha vida não tivesse geladeira em algum momento. Então, toda a relação com essa mídia digital, para essa galera não existe. Ela é simplesmente um uso, né? Ela existe para a gente fica pensando e matutando e não sei o quê. E essa galera toda não tem nada disso. Vamos fazer uma última pergunta para a gente encerrar no prazo? Você tem? Não. Desvia o olhar. Ninguém tem uma última... tem uma última pergunta. Boa. Bom, boa tarde. Meu nome é Sandro. Falo aqui em nome dos visitantes que vieram aqui, os universitários. Nós estamos no último ano de RH na Universidade FIP, Faculdade Sagrada Paulista. E nós queremos saber o seguinte... nós não somos empreendedores, mas o que vocês podem dizer para nós, como estamos no último ano agora da faculdade, quais as oportunidades que vocês veem para nós ingressar nesse novo mercado, o que vocês têm a dizer para nós da faculdade? Uma coisa que eu sempre falo seja inquieto, fique com os olhos abertos, porque o mundo está mudando muito rápido e tem muita coisa acontecendo. Vocês que estão se formando agora em RH, você pode tomar uma decisão, vou querer trabalhar numa empresa grande, ou então tem muita empresa pequena, startup, que está agora começando a operação aqui no Brasil, que você vai ter uma experiência muito rica, que você não conseguiria numa empresa tão grande assim. Por quê? Porque você vai participar da construção de um processo, da construção da empresa desde o começo, desde o primeiro, segundo, terceiro funcionário. Então, estar aberto para todo tipo de experiência, eu acho que é um negócio extremamente importante para quem está se formando agora. E se eu fosse oferecer uma dica, vai procurar trabalhar numa startup, tem muitas que estão precisando de pessoas para ajudar com RH, que nem a gente falou antes, para estruturar direito as contratações. O fato de você não empreender agora não quer dizer que você não é empreendedor, primeira coisa.
Então, não é porque vocês não estão empreendendo que vocês não são empreendedores. Uma ideia que eu vou dar para você, não falei? Aqui do cara do Instagram, o brasileiro do Instagram, que a primeira coisa que ele vai fazer é contratar um RH, porque você não... Olha um negócio que pode ter, uma consultoria de RH especializada em startups. Não tem. Então, cola no Bob aqui, que conhece todas as startups do Brasil e do mundo, entendeu? E, porra, cria uma metodologia bacana, ágil, rápida, bacana, que funcione para startups. Pode ser barata e possa funcionar. Quem disse que não? Online, né? Então, assim, cara, acho que primeiro de tudo, assim, eu corto a sua pergunta, não tenho dica para te dar, cara. A dica é, vê se você, de repente, não pode ter um empreendimento. A oportunidade tem, o Brasil está crescendo, está explodindo, está bombando, cara. Tem 1 bilhão de empresas crescendo, surgindo, quebrando, aparecendo. Então, assim, não vai faltar trabalho para vocês. Não vai faltar. Fato, entendeu? Mas pensa que, de repente, tem oportunidade exatamente para empreender. Eu acho que uma coisa... temos que encerrar. Já entrou o homem da gravata ali para para providenciar o encerramento, é isso? Eu acho que tem uma provocação para você que eu faria, que a faculdade, em qualquer lugar do mundo, talvez no Brasil um pouquinho mais intensamente, mas em qualquer lugar do mundo é assim, é um lugar onde você frequentou e onde um monte de gente te diz como faz as coisas, certo? Eu acho que você tem que ter um certo momento e falar assim, ok, eu vi como se faz ou como se fez as coisas, mas você tem que ter uma busca de um grau de metidez, um grau de ousadia um pouco maior, porque se você esperar que ou nós digamos para você o que você devia fazer, é muito improvável que isso saia da gente, certo? E se você fizer uma coisa que a gente disse, é muito provável que dê errado, porque você não por nós, por você, porque você não, aqui você pegou uma dica, sabe, tipo, a chance de dar certo não vai estar dentro de você. Você não vai entender exatamente por que essa dica. Você pode agora pegar essa dica do Léo e aprofundar. Beleza, pode dar certo. Mas aí você se apaixona pelo negócio. Fala assim, sensacional. E quando você tiver uma empresa de 20 milhões de dólares, você vai fazer um discurso e falar, eu queria agradecer o Léo Xavier. Né? Então, isso tem chance de dar certo, desde que você se apaixone por esse troço, certo? Então, e a gente tem uma coisa os empreendedores, eles têm essa inquietude, eles têm essa coisa da atitude, que é uma coisa no macro é querer mudar o mundo, mas no micro é tipo, eu quero fazer diferente, tô saco cheio de fazer tudo igual, vou fazer diferente. Mas vai dar errado, foda-se, eu vou fazer do meu jeito, certo? Então é um pouco dessa coisa que tem que ter, que é uma metidez, senão não dá certo, certo? Você não vai ser empreendedor se você não tiver um pouco de ego, um pouco de falar assim, eu tenho uma ideia legal. Tem que fazer reality check, tem que checar se essa ideia já não existe 200 iguais. Lógico que tem que checar. Mas ainda assim você pode fazer que nem o Léo falou da mulher dele. Falou, mas você não tem uma ideia a mesma, mas vai ser feita de um jeito totalmente diferente, também pode funcionar, certo? Então, mas eu acho que tem um momento riquíssimo que o Brasil está vivendo, de uma oportunidade muito grande, que gera uma primeira coisa muito óbvia, um monte de emprego. Se você se sente bem ali, que foi o início do nosso papo, acho que não tem nada de errado você ter um bacana de um emprego, certo? Fazer um MBA depois, enfim, tem absolutamente nada de errado. Mas, se você tem uma angústia, o Brasil também está gerando uma puta oportunidade incrível para você fazer coisas diferentes. Então, surgiu essa ideia do RH. Nenhum de nós três aqui tem a menor ideia do que é RH, eu acho, né? A gente faz enormes burradas no RH, mas a gente deu essa ideia aqui, sabe? Eu tenho um amigo nos Estados Unidos que ele falou, quais os mercados que estão sendo quebrados, assim, no sentido de disrupção, né? Turismo já foi, livro está sendo, música já foi, né? Então, e aí ele falou assim, sobrou um, direito. Os advogados continuam ganhando uma grana, né? Continua tudo caro, ele copia a cláusula e cobra uma puta grana. Tem algum advogado aqui? Não? Não tem. Não, até são. Não, você não precisa... E o cara, o que ele foi fazer? Ele foi fazer uma faculdade de Direito, ao mesmo tempo que ele está montando um negócio que vai levar a advocacia para a internet, que é a ideia do Léo. Leva o RH para a internet.
Ah, não, vou fazer mais um site de busca, de currículos, Cato, Curriculum, Manager. Não. O que ele falou não é isso, é levar o serviço de um jeito novo. Certo? Ah, mas você tem que estar lá presente. Quem falou? Ah, meu professor da faculdade. Ah, ele... Tá aqui o professor? Mas não, quem é o professor? Tá certo, professor? Não falou isso para eles. Então, tanto que o professor está aqui junto. Se não tivesse aqui... Já tá mostrando que é um professor com a cabeça diferente. Se não estaria aqui, não estaria se expondo, certo? Ele ia ficar aqui na frente, dando a aula e tal. Então, eu acho que é um pouco dessa inquietude, dessa coisa de... E, de novo, acho que é importante, não é obrigatório todo mundo empreender. Acho que não tem nada de errado ter um emprego bacana, sabe? Tipo, não tem absolutamente nada de errado. Eu cheguei até aqui porque meu pai tinha um emprego bacana, me educou, pagou minha faculdade. Então, sabe, tipo, seria absolutamente injusto se eu achasse que só empreender que vale a pena. Também. E aprender um monte de coisas, né? Bom, tempo acabou, fala. Não, até para ela ali, que fiquei cutucado, que ela falou, precisa de inspiração. Cara, a inspiração vem daqui, ó. Coração. Então, assim, que nem ele falou agora, pô, você tá com um bom emprego, você tá feliz, ótimo, fica lá, não tá feliz, cara, sabe? Vai buscar a tua vida. É isso aí. Bom, vamos terminar. Queria pedir um agradecimento aqui especial para o Léo e para o Flávio. Foi bacana o nosso papo. Muito obrigado. Valeu, gente.